Bom dia, programa Geraldo César Show. Dia 19 de outubro, representantes da Comissão de Atingidos de Rio Doce estiveram reunidos em Belo Horizonte com o juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal. A comissão estava acompanhada dos advogados Dr. Leonardo Rezende e Dr. Domingos de Araújo Lima Neto. Nesta reunião foram tratados assuntos de real interesse dos atingidos. O Dr. Leonardo Rezende acompanhou os atingidos e também irá nos passar informações sobre a reunião de ontem, 19 de outubro, na 12ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte. Dr. Leonardo, ainda existem alguns entraves da plataforma do sistema indenizatório e qual o posicionamento do juiz em relação a eles? Gostaria de cumprimentar você, Geraldo, todos os ouvintes aí da Rádio Doce Terra, e em especial todos os atingidos e atingidas do nosso território. Ontem fizemos uma excelente reunião com o Dr. Mário, juiz do caso Samarco, junto com a Comissão de Rio Doce, que teve uma participação muito boa e sempre que convocada nesse processo, sempre teve uma participação excelente. E esse item dos entraves do processo indenizatório simplificado, em todas as reuniões que foram feitas com o Dr. Mário, após a implantação do Novel, que é esse sistema indenizatório simplificado, em todas as oportunidades, a Comissão de Rio Doce sempre apresentou os problemas que vamos encontrando ao longo do caminho e sempre apresentou sugestões de melhoria ao sistema, muitas já adotadas pelo juiz da 12ª Vara Federal e outras ainda não implementadas, porque depende de uma série de medidas. Então, ontem novamente foram colocados todos esses problemas, o juiz ouviu atentamente e ficou de analisá-las e tomar providência no que for possível. Ô, doutor Leonardo, muitos atingidos ainda têm dúvidas sobre os dependentes. Quem são considerados dependentes e como esta questão está sendo tratada pelo juiz Mário? É importante resgatar que nós já temos mais de 500 indenizações no território de Rio Doce. É um marco muito importante. Muitos casos ainda travados no sistema, seja para liberação de algum documento, seja na fase recursal. E essa questão dos dependentes, ou seja, as pessoas citadas lá no cadastro como dependentes do atingido e que não têm sido reconhecidos pela Fundação Renova no sistema, todos eles têm sido objeto de recurso. Então, o Centro Rosa Fortini, seus advogados, que têm trabalhado arduamente caso a caso, tem feito os recursos, desde que a pessoa tenha citado no cadastro a existência desses dependentes. Nós acreditamos que na fase recursal, que ainda está tramitando, não tem resposta ainda, essas pessoas terão o devido reconhecimento. Ontem, o meritíssimo juiz da 12ª Vara citou um dado importante, que no retorno, nas decisões recursais de casos do Espírito Santo, ele estima que mais de 90% dos recursos atingidos foram providos, ou seja, as decisões da Renova de não aceitação não foram acatadas pelo perito. Então isso nos dá uma esperança de que esses problemas dos dependentes que a Renova, infelizmente, não vem reconhecendo, isso será revertido na fase recursal. Mas a assessoria jurídica do Centro Rosa Fortini está acompanhando todos os casos, e um a um, e assim que tivermos respostas, elas serão encaminhadas aos atingidos e atingidas. Sabemos que estão ocorrendo audiências públicas sobre a repactuação do termo de transação e ajustamento de conduta, o TAC, Como está sendo a participação dos atingidos? O juiz Mário avaliou esta participação? Bom, em relação à audiência pública organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, eu cito que é um momento importante, onde conselheiros
lá do CNJ escutam os atingidos. Esse processo de reparação ele necessita da participação de todos os envolvidos, mas ainda vejo uma grande limitação nessa participação. É importante, na audiência passada, a segunda audiência pública, nós tínhamos 2 inscritos da Comissão de Rio Doce e apenas um foi autorizado a fazer a fala. Não nos mandaram explicações por que o segundo inscrito não falou. Mas acho que esse processo de repactuação ele precisa incentivar a participação maior das comissões locais. A audiência pública em si é um instrumento importante, mas ele é insuficiente. E eu sempre digo para as autoridades envolvidas nesse processo de reparação, quando nos ouvem, né, que esse processo ele precisa ser feito território por território. Imaginar que a reparação desse enorme desastre na bacia do Rio Doce vai ocorrer por uma lógica única, por uma determinação única, não vai, porque a realidade lá da Foz, do Espírito Santo, é totalmente diferente da realidade de Rio Doce e do nosso território aí, como é diferente do território de Mariana. Então, eu acho que as autoridades que estão conduzindo essa repactuação precisam ouvir menos governadores, menos poder público e ouvir mais comissões de atingidos que estão organizadas em toda a bacia e as assessorias técnicas que as ajudam. Eu vejo que o processo de reparação deveria passar por aí, por repactuações por território. Mas acredito que as entidades envolvidas na repactuação preferem discutir em mesas onde as comissões não estejam. E eu acho que isso é um processo equivocado. Na última semana, o juiz publicou a sentença trazendo decisões sobre os laudos periciais realizados das casas que sofreram algum tipo de abalo devido ao aumento de trânsito, relaciona as obras da Samarco, Fundação Renova, no território. O que foi falado sobre o assunto? Bom, em relação à decisão que foi tomada das Trincas das Casas, onde o meritíssimo juiz da 12ª Vara homologou os laudos feitos pela perícia e determinou a abertura de um novel infraestrutura, ou seja, um sistema onde as pessoas que a perícia reconheceu o impacto serão indenizadas ou elas podem optar pela reforma por conta da Fundação Renova. A comissão ontem apresentou muito bem o impacto no território, a insatisfação de muitos atingidos que entendem estar em situação semelhante e não foram atendidos pelo laudo. A comissão colocou isso muito forte para o juiz explicou a decisão dele baseada no laudo e a comissão solicitou novamente que o juiz determinasse a vinda do perito ao território para explicar aos atingidos os critérios. Esse é um passo muito importante. O juiz Dr. Mário disse que já determinou o perito que venha ao território. A assessoria técnica e a comissão de atingidos está acompanhando esse processo e vai participar ativamente e escutar ativamente as explicações do perito. E foi um ponto importante porque a comissão colocou muito bem, porque as obras que ocasionaram esse problema, elas continuarão no território e digo mais, a comissão colocou bem que elas vão intensificar no território. Então a chance de termos problemas novos advindos dos impactos dessas obras é muito grande. E aí a comissão solicitou ao juiz que fique atento a essa situação, disse que já está organizando uma reunião com a Samarco para discutir esses pontos e nós esperamos que essa reunião com a Samarco tenha pontos positivos para que a gente possa resolver os problemas já ocorridos e também discutir o que poderá ser feito diante de possíveis problemas que surgirão com essas obras. Outro assunto importante, o corte indevido do auxílio financeiro emergencial. O que foi tratado nesta reunião?
Esse ponto do corte do AF também foi colocado de forma muito enfática pela comissão. Os problemas dos territórios, a comissão e todos os atingidos que estavam presentes na reunião citou especificamente alguns casos para o juiz ter conhecimento, e isso é um ponto importante. Citou que já mandou ofício e para todas as instituições de justiça envolvidas no processo que corre na 12ª Vara, inclusive representação para o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. E a Comissão de Rio Doce aguarda a resposta dessas instituições a todos os documentos enviados formalmente relacionados ao corte do AF. O magistrado ouviu atentamente as questões ponderadas pela comissão e, lógico, como será a autoridade que vai julgar o caso. Caso seja judicializado, ele não manifestou, não adiantou qualquer entendimento, apenas ouviu atentamente, que é até função do magistrado em um caso desse. Uma grande preocupação para o futuro do território, sem que os moradores possam usufruir dos rios, seria a reativação econômica. Como o tema será desenvolvido no território? Até o momento, existe alguma decisão, doutor? Geraldo, esse ponto é muito importante e também foi falado ontem pela Comissão de Atingidos de Rio Doce ao meritíssimo juiz da 12ª Vara. O território foi impactado não só com o desastre, mas ele vem sendo impactado pelas obras que já foram realizadas para a retirada desse rejeito e será impactado por longos anos por conta dessas obras que estão ocorrendo e vão ocorrer até de forma mais intensa ao longo desses anos. E a comissão informou novamente ao juiz que acredita que um processo de reativação econômica ocorra no território o mais rápido possível. Explicou novamente a importância desse processo para o magistrado, que sempre ouviu essa questão e concorda que é uma medida importante para o território. A Comissão de Rio Doce pediu que o magistrado intervenha, e tanto na repactuação como nos processos que estão ocorrendo lá, para que ocorra esse processo de reativação no território. E especificamente foi colocada a questão do PDTI, que já foi conseguido como condicionante no licenciamento ambiental da retirada de rejeito da usina de Candonga, que é o Plano de Desenvolvimento Territorial Integrado. Então, esse plano, que é uma condicionante do processo de licenciamento ambiental, foi estabelecido pela SEMAD. A Samarco tentou, e a Fundação Renova, retirar essa condicionante na Câmara Normativa Recursal. Ela foi mantida pela atuação tanto do Centro Rosa Fortini como das comissões, e ela agora terá que ser cumprida pela Samarco. Então, nós pedimos o entendimento do magistrado em relação a esse tema, e vamos também, junto com a Comissão de Rio Doce, fazer tratativas junto à Samarco para que essa condicionante seja implementada em consenso com as comissões e com o município de Rio Doce. E também temos pensado aí de atuar junto a um dos eixos dos processos que correm na 12ª Vara para assegurar com maior garantia e controle judicial que essas medidas realmente ocorram. E é importante dizer, já finalizando aqui, que as medidas de reativação econômica previstas no PDTI, se bem implementadas e corretamente implementadas, em consenso com o município e com a comissão de atingidos, é onde nós poderemos fazer uma melhoria muito maior do que o próprio sistema Novel. São essas medidas que poderão trazer um grande desenvolvimento social, econômico, cultural para o território. E nesse momento, eu reitero aqui para todos os atingidos e atingidas que o momento, mais do que nunca, é de união, reforçar o apoio à comissão, que é a instância formalmente reconhecida no TETAC e admitida e reconhecida pelo juízo da 12ª Vara. Então é hora dos atingidos e atingidas darem força à comissão, participar da comissão, para que nós consigamos implementar esse PDTI o mais rápido possível e trazer desenvolvimento econômico, desenvolvimento social
e medidas que beneficiem a todos aí. Doutor Leonardo, se o senhor quiser completar, caso tenha outro assunto, fique à vontade, ok? Um outro tópico importante que a Comissão de Atingidos de Rio Doce colocou para o magistrado da 12ª Vara é em relação ao tema povos e comunidades tradicionais. Então foi feito um relato muito importante das deliberações que o CIF tem adotado em relação ao tema, especificamente em relação ao termo de referência do plano de ação que já deveria ter sido feito pela Fundação Renova em relação ao PG4, o programa 4. E a comissão ressaltou muito bem ao magistrado que isso era um tópico que existia na primeira petição encaminhada ao juízo. Ele ouviu atentamente, como a questão está judicializada, não emitiu nenhuma opinião, lógico, mas ouviu atentamente as ponderações muito bem feitas pela comissão. E nós estamos acompanhando esse processo que já está judicializado, um incidente de divergência que tenta atacar a deliberação adotada no CIF. Outro ponto importante colocado pela Comissão de Rio Doce ontem, junto ao juiz da 12ª Vara Federal, foi o pedido de prorrogação de prazo do sistema Novel. Todos sabem que, pela decisão dele, ele vence agora no final de outubro. E aí a comissão solicitou ao juiz que analisasse o pedido de prorrogação, que é uma medida importante no território. Ele solicitou que fosse feito o pedido no processo e que ia analisar mais essa demanda da Comissão de Rio Doce. Tá? Acreditamos que ele vai prorrogar o prazo, mas é lógico que ele não adiantou a decisão. Nós vamos fazer hoje ainda o pedido de prorrogação e se ele for decidido positivamente ou de forma negativa, nós vamos avisar a todos atingidos e atingidas. Tá bom? Um abraço. Eu agradeço a oportunidade de novamente estar esclarecendo alguns pontos a todos vocês.